Eu quero dizer, meus queridos irmãos, que nada pode ficar escondido diante do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Os olhos do Senhor está como a câmera, irmão, está focado na igreja do Senhor. Os olhos do Senhor estão nos acompanhando em todos os lugares, em todo tempo. Ele está nos vendo. Mas, meus queridos irmãos, eu quero falar nesta noite acerca de um amigo fiel. A Bíblia fala em Provérbios 17:17: em todo tempo ame o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Em todo tempo ame o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Meus queridos irmãos, versículos anteriores vai nos mostrar Jesus dialogando com Pedro, e Jesus se aproxima de Pedro e diz para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para se andar contigo como trigo, mas Pedro, eu conheço as suas limitações, eu conheço as suas fraquezas, eu sei que você não está preparado ainda para essa situação, mas Pedro, eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé, Pedro, não desfaleça. A Bíblia fala que Pedro, tomando a palavra, ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. E a Bíblia fala que Jesus, aleluia, ele revela para Pedro dizendo: olha, Pedro, não cantará o galo esta noite antes que tu me negue por 3 vezes. E a Bíblia fala que chegando os soldados e prendendo a Jesus, aleluia, a Bíblia fala que Pedro seguia a Jesus de longe. Há um grande perigo aqui, meus queridos, em seguir o mestre de longe. Há muitas pessoas que frequentam os trabalhos da igreja, que faz parte do meio da membresia da igreja, mas ainda, meus santos, estão seguindo a Jesus de longe. E todas as vezes que nós estamos seguindo o mestre de longe, estamos sujeitos a desviar do caminho, a perder ele de vista. Há muitas pessoas, meus amados, que perderam a Jesus de vista, estão seguindo o mestre de longe, aleluia. A Bíblia fala em Tiago: achegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. O Senhor sempre está nos alertando e nos chamando, meus queridos, para uma proximidade com Ele. Deus está nos chamando para um particular com Ele. Deus está nos chamando para termos mais intimidade com Ele. Deus está nos chamando para nos ensinar mais de perto, para nos orientar mais de perto, para falar para nós sobre os perigos que se encontram aí fora, porque Ele conhece e sabe que muitos ainda não estão preparados para enfrentar uma determinada luta, e sempre Ele está rogando, Ele sempre está intercedendo, Ele sempre está chegando, aleluia, diante do Deus Todo-Poderoso, está intercedendo, meu santo, porque senão muitos já tinham perecido, muitos já tinham caído, muitos já tinham sido levados, mas ainda existe um Deus do céu, aleluia, que está intercedendo por a minha vida e pela sua vida, aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas aqui, meus queridos irmãos,
que Jesus está caminhando para o momento de sofrimento dele. E os seus discípulos conheciam exatamente o Getsemane. Ele conhecia este lugar que Jesus sempre estava reunido em particular com eles, sempre estavam ensinando os seus discípulos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu comparo, meus queridos, evangelho como o treinamento dos 12. Jesus escolhera os primeiros 5 discípulos e foi excluindo os seus discípulos, e depois chamou os demais discípulos e sempre foi orientando, sempre foi, aleluia, ensinando e falando acerca dos perigos que se encontram aí no mundo. Mas, meus queridos, chegou um determinado momento que Jesus precisou de um amigo, como humano, como ser humano. Ele precisou de uma companhia, ele precisou de alguém que ajudasse ele, que estivesse ao lado dele, orando com ele, aleluia. A pior coisa, meus queridos, é quando nós precisamos daquele amigo que está sempre conosco, que está sempre ao nosso lado, no momento dos banquetes, nos momentos de fartura, no momento da felicidade. Mas quando chega nos momentos da aflição, nos momentos da prova, da luta, aquele amigo desampara o seu amigo, abandona ele, aleluia. E quem sabe você olha para um lado, para o outro, aonde está aquele meu amigo, aonde está ela, aonde está ele, que sempre estava ao meu lado, e às vezes se encontramos sozinho. Jesus se sentiu sozinho aqui neste momento. Ele leva os seus discípulos, aleluia, ao Getsemane, e cerca de um espaço de um tiro de flecha, ele se aparta dos discípulos, aleluia, e começa a orar a Deus, porque, meus queridos, estava sobre os ombros dele a grande responsabilidade. Ele sabia, como onisciente, ele sabia do que ia acontecer. Imagine, meu santo, você saber o que vai acontecer com a sua vida. Imagine você saber que vai acontecer algo ruim na sua vida, mas nós não temos como prever isso, nós não temos como ver isso. Mas Jesus já estava vindo como Deus, e pela sua onisciência ele já via todo o sofrimento. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava carregando um fardo pesado, ele estava levando sobre os seus ombros a nossa culpa, aleluia, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos e restituídos fomos da glória de Deus. Não tinha como o homem se salvar, Deus santo, nem por meio do sacrifício. Bendito seja o nome do Senhor. Quando João brada ali no Rio Jordão, e ele diz: eis aí, aleluia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. João estava testificando que ele estava vindo, aleluia, verdadeiramente para arrancar esta culpa, para arrancar, meus queridos, o pecado da humanidade, e um somente sacrifício, aleluia. Porque no Antigo Testamento, quando o homem pecava, era necessário sacrificar um cordeiro, e ele não era perdoado, mas sim coberto pela morte do cordeiro. Mas quando Jesus Cristo veio, e quando ele se apresentou aos 30 anos de idade, a Bíblia fala que João é tomado pelo Espírito, aleluia, porque ele foi cheio do Espírito de Deus desde o ventre da tua mãe. Ele já era cheio do Espírito Santo, e a Bíblia fala que quando Jesus ele completa 30 anos de
novidade, vem do Messias se aproximando. E João canta em alta voz dizendo: eis aí, aleluia, o Cordeiro de Deus, bendito seja o nome do Senhor, que tira o pecado do mundo. Bendito seja Deus, glória ao nome de Jesus. E Jesus estava, meu santo, caminhando para os primeiros momentos de oração, para a primeira hora de oração, e ele estava orando. Depois que passou um certo tempo, ele veio para os seus discípulos cansados. Oh, bendito seja Deus, como o homem é militado, irmão, como o homem é frágil. Bendito seja Deus. E Jesus se aproxima deles e diz: não pode vós velar nem sequer uma hora comigo? Vocês não podem me ajudar neste momento de aflição, nem sequer uma hora vocês podem nem sequer orar. Aleluia. Irmão, quantos crentes estão negligenciando o momento de oração? Irmão, é de modo geral, ninguém ora mais, irmão. Existem muitas pessoas que dizem assim: não, eu vou ficar em casa, porque em casa eu oro. De maneira alguma, irmão, acontece tanto imprevisto e nós não tiramos o momento de oração. É por isso que vem as lutas, é por isso que vem as dificuldades, e às vezes, irmãos, nós ficamos com a mão atada, sem força, sem ação. Irmão, qualquer coisa nos abate, qualquer coisa nos joga lá para baixo, irmão. Mas se eu e você vivermos uma vida constante de oração, uma vida constante de vigilância, uma vida constante de oração, irmão, você não vai de maneira alguma fraquejar na fé, irmão. Você não vai estar dizendo: estou fraco, não, porque o inimigo pode até invertir contra a sua vida, contra a sua família, contra os teus filhos. Mas se você vive uma vida constante de oração, de perseverança, o inimigo não vai conseguir te vencer. Ele não vai destruir a sua família, ele não vai destruir os teus filhos, os teus negócios, porque existe uma coluna, existe alguém orando. E quando alguém ora, irmão, há uma proteção de Deus, aleluia, guardando os familiares, guardando o nome de Jesus. Enquanto você está orando, o inimigo tenta invertir para destruir alguém da sua família, mas através da oração da mãe, através da oração do pai, através da oração do filho, o Senhor age, aleluia. Ele age de forma gloriosa e protege o pai, protege o filho, protege a mãe, porque existe alguém orando, aleluia. Existe alguém intercedendo. Jesus disse: não pode vós orar nem sequer uma hora. E ele disse: orai para que não entreis em tentação. Irmão, quem não ora, irmão, está descoberto, está desprotegido, não tem proteção nenhuma. Qualquer coisa lhe abate, qualquer coisa lhe entristece. Mas quem está em oração, irmão, ele diz que assim: Satanás é invertido, mas o meu Deus é maior. O meu Deus está trabalhando por mim, o meu Deus está agindo por mim, o meu Deus está, aleluia, pelejando ao meu favor. Ele não desfalece, irmão, porque ele confia, acredita. A pior coisa, irmão, é quando o ser humano ele pensa que está preparado. A pior coisa é quando o ser humano ele bate no peito e diz: eu posso, eu faço, eu sou talo, eu estou na presença de Deus. Se eu não estiver livre, nada vai dar certo. Foi Pedro, ele pensava que estava preparado, e Jesus viu que ele não tinha ainda se preparado, ele não estava ainda convertido.
aleluia, mas estava andando com o mestre, estava ao lado de Jesus, estava comendo com Jesus, estava andando com Jesus, mas ainda não tinha se convertido. E Jesus disse: olha, Pedro, quando tu converter, confirma os teus irmãos, aleluia. Irmão, quem segue a Jesus de longe está sujeito a errar, cair, a desviar do caminho do fogo. Mas eu aconselho de Deus nesta noite: comece a seguir o mestre de perto, comece, meus queridos, viver uma vida constante de oração, porque quanto mais você ora, mais você atrai a presença de Deus para a sua vida. Quanto mais você ora, mais o Senhor se faz presente. Quanto mais nós consagramos, mais Deus vai trabalhando ao nosso favor. Quanto mais nós buscamos, mais Deus vai pelejando ao nosso favor. Quantos querem a vitória de Deus nesta noite? Aleluia! Eu quero dizer, meu santo, que nós não usamos arma de fogo. Bendito seja Deus. Nós não precisamos de guarda-costas, não, irmão. Há uma proteção de Deus, nos guardando em todo o tempo. Aleluia! Ao anjo do Senhor acampado, mas o anjo do Senhor, ele só acampa ao redor daquele que o teme. Aleluia! O temor do Senhor, diz Provérbios, que é o princípio da sabedoria. Quando o homem teme a Deus, há um anjo guardando, protegendo. Às vezes, meus queridos, Satanás, ele monta as suas estratégias e ele diz: eu vou destruir com a vida dela, eu vou destruir com aquele casamento, eu vou destruir com aquela família. E quando ele monta o cenário e ele vai para tentar destruir, o anjo do Senhor está com a espada de fogo, o glória ao nome de Jesus, e dizendo: aqui não, Satanás, aqui existe um povo que teme a Deus e que irmão, a pior coisa é se sentir sozinho, pastor Pedro. A pior coisa, irmão, na face da terra é quando nós estamos numa guerra, é quando nós estamos numa batalha, e quando nós olhamos a situação é difícil, quando nós olhamos que aos nossos olhos não tem como vencer, e nós se sentimos sozinhos. Mas cadê? Não tem ninguém ao nosso lado? Será que não tem ninguém nos ajudando? Será que não tem ninguém para nos socorrer? Foi assim que Elias se sentiu. Ele entrou dentro de uma caverna, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, depressivo, quem sabe cabisbaixo, caído. Ele estava lá dentro da caverna e de repente, meus queridos, veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. De repente veio um vento e Deus não estava no vento. Mas depois que passou tudo isso, veio a voz de Deus mansa e suave e disse para Elias: Elias, o que fazes tu aqui nesta caverna? Ainda existe 7.000 Elias que não se dobrou o seu joelho abaixo. Você não está sozinho e nem sozinha. Aleluia! Ao exército de Deus que está pelejando ao nosso favor. A Bíblia fala que Eliseu estava encurralado dentro de uma casa. O moço desesperado notificou dizendo: ai, meu Senhor, o grande exército da Síria está aí na cidade. Ele pensou que Eliseu estava sozinho, mas existia o exército de Deus, uma proteção divina. Bendito seja o nome do Senhor. E depois que Eliseu orou, o jovem contemplou carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Há uma proteção de Deus sobre a sua família. Eu quero dizer desta noite:
aleluia. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele fala, pastor Pedro, sobre o triunfo de Jesus Cristo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 53, ele diz: enquanto isto que é corruptível se revertir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revertir da imortalidade. Ele disse: cumpre-se a palavra que está escrito, tragada foi a morte da vitória. Aonde está a morte, o teu agrilhão? Aonde está o inferno, a sua vitória? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória, aleluia, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele venceu, ele venceu, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele triunfou ao nosso favor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele deu fogo ao teu favor, aleluia. A morte não conseguiu deter ele, a morte não segurou ele, pastor Siqueira. Ele venceu, ele venceu. Eu vejo muitos vencedores nesta noite. Deus te chamou para vencer, para vencer. Deus te chamou para conquistar, irmão. Você não foi chamado para perder, não, irmão. Quinta-feira eu falei aqui que Deus nos chamou e nos fez promessa. Deus nos chamou para ser vencedor. Deus te chamou para vencer. 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 Deus nos chamou para vencer. O Senhor nos chamou para vencer. Glória a Deus, aleluia. Que lindo, Jesus, aleluia. Maravilha, Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, a sua família é de Jesus, esse teu filho é de Jesus, o seu esposo é de Jesus, o seu filho é de Jesus, a sua família é de Jesus. Não aceita perder, não, irmão. Aleluia. Arregaça a manga da camisa, irmão, porque Jesus nos chamou para vencer, para triunfar. Sai para onde, irmão? Sai! Não aceite perder. Esse teu filho é de Jesus. O esposo, a filha, o filho, todos são de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia fala, irmão, que Paulo estava preso, mas depois que Jesus mandou o terremoto, aquele canceneiro desesperado já ia tirar a sua vida. E Paulo disse: não faça isso não. E ele disse: que farei eu para ser salvo? E aleluia. E Paulo disse: crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua família. Diga-se comigo: a minha família é do Senhor. A minha família O meu esposo é do Senhor. A minha esposa é do Senhor. O meu filho é do Senhor. Deus já triunfou ao nosso favor, irmão. Ele já venceu. aleluia. Glória a Deus, maravilha, Jesus. De pé, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que a Santa Ceia do Senhor é algo sério, irmão. A ceia do Senhor é para os crentes batizados nas águas e em comunhão com a igreja. Você pode até ser de outra igreja, mas se estiver em comunhão, pode participar do cálice do Senhor. O cálice do Senhor é para os crentes batizados nas águas em comunhão com a igreja. Amém, irmãos?